Olá pessoal, bem-vindo a mais uma aula e o tema da aula de hoje é hidrostática. Porque antes da gente aprender como os fluidos se mexem, a gente tem que entender como é que eles ficam parados. Um conceito importante para a hidrostática é a pressão. Por pressão vocês devem lembrar daquela ideia do ensino médio ainda de que é uma força por área, e isso está correto, então. Toda pressão tem unidade de força normalizada pela área. Mas para um fluido é mais do que isso. Não é qualquer força por área que a gente vai denominar como pressão, quando a gente fala de uma pressão do fluido. Outra concepção comum também é de que a pressão nada mais é do que o peso do fluido. Por exemplo, a gente está aqui a uma pressão de uma atmosfera e estamos segurando o peso da atmosfera nas nossas costas. Isso numericamente pode até estar correto, mas também não é isso que é pressão. É só pensar nos astronautas que estão na estação espacial agora. Eles estão respirando ar pressurizado, senão eles não vão conseguir estar vivos, e o ar lá não tem peso, né? Então, o que é a pressão? Tá, a questão é que o fluido ele é composto de moléculas. E as moléculas têm energia, têm aceleração, têm movimento, têm velocidade, elas têm energia cinética, é a energia interna do fluido. Vocês devem ter visto isso aí em alguma aula de termodinâmica, de físico-química. Então, conforme essas moléculas estão se agitando, elas vão como se fosse se acotovelarem, estrombar uma na outra. Isso aí vai gerar uma força, vai gerar uma pressão por conta disso. Então, quando a gente fala de pressão no fluido, é essa pressão termodinâmica, gerada pela energia interna das moléculas. E para cada ponto de um fluido, você vai ter uma única pressão. Ela vai ser sempre igual, independente da direção. Então, a gente sempre trata a pressão como um escalar, porque a direção da pressão não depende do fluido. A direção da pressão vai depender da superfície em que a pressão é aplicada. Então, uma superfície com essa inclinação vai sofrer sempre uma pressão perpendicular a essa superfície. No mesmo ponto, se eu troco a inclinação da minha superfície, troca a direção da pressão. Mas isso depende em quem é aplicada a pressão e não no fluido. Então, a pressão é sempre um escalar. Na verdade, a gente não está tão interessado assim na pressão. Para a gente o mais importante é como a pressão varia. Então vamos pegar o nosso cubinho infinitesimal de volume de fluido de novo. Tá? A sua face mais à esquerda, a mais de baixo e a mais frontal, a gente pode assumir que a pressão aplicada é exatamente a mesma. Por quê? Porque nós vimos antes que a pressão em um ponto é sempre igual. E aqui, apesar de serem faces diferentes, com uma pequena variação, é como se fosse um ponto porque o nosso cubinho é muito pequenininho. Então, nessas faces iniciais, a pressão é igual. Porém, apesar de ele ser infinitesimal, a gente permite que tenha uma pequena variação de suas propriedades. Então, nas faces mais à direita, mais de trás e mais de cima, você pode ter mais ou menos pressão. A pressão pode ter variado. Então, a gente permite que tenha uma variação da pressão em cada uma das direções do plano cartesiano. Tá? E essa taxa de variação vai ser como se fosse uma derivada. A diferença agora é que essa derivada tem direção. O que significa num ponto de vista de pressão? Então, agora se eu tiver num ponto aqui e um ponto a 1 metro de distância que tem 1 pascal a mais de pressão, a gente vai ter um gradiente, uma variação de pressão de 1 pascal por metro. Se eu continuar mantendo 1 metro de distância daqui, só que nessa direção, a variação continua sendo de 1 pascal por metro, mas sua direção mudou. Então, a taxa de variação da pressão era nesse sentido, do menor para o maior. Agora, vai ser nesse sentido, você trocou a direção. Quando a gente começa a falar de taxa de variação com direção, isso é mais do que uma derivada. O nome que a gente dá para isso é gradiente. É a variação no espaço de uma propriedade. Então aqui nós temos nosso cubinho infinitesimal de fluido, onde na face mais à esquerda, na face mais frontal e na face mais de baixo está sendo aplicada a mesma pressão P, porque é como se fosse um ponto. Só que nas demais faces, a mais à direita, a mais de cima e a mais de trás, não necessariamente vai ser a mesma pressão, a gente permite que tenha um pouco de variação. Então a pressão aqui na face mais à direita
que ela vai ser? Tá? Ela vai ser a pressão da face mais à esquerda mais a variação da pressão na direção x vezes o quanto foi percorrido na direção x, que seria esse dx, que é a distância infinitesimal na direção x. A pressão na face mais de trás vai ser a pressão da face mais da frente mais a taxa de variação da pressão na direção y vezes a distância percorrida na direção y. Da mesma forma, na face de cima vai ser a pressão de baixo mais taxa de variação na vertical vezes a distância percorrida na vertical. Então, sendo dp a variação total da pressão, ela vai ser a soma das diferenças entre cada uma das faces. Então, a face da direita menos a da face da esquerda, que vai ficar ΔP ΔX vezes dx. A face da frente menos a face de trás, não, ao contrário, desculpa, a face de trás menos a face da frente, ΔP ΔY vezes dy, mais ΔP ΔZ vezes o dz, que é a face de cima menos a face de baixo. Essa vai ser sua variação total de pressão. Isso aqui é igual vocês devem ter visto em funções de várias variáveis. Mas isso aqui não conta a direção da sua variação, como é que ela está variando no espaço, para que lado. Para isso a gente vai ter que usar um operador vetorial, um operador diferencial vetorial, que é o nabla, que ele representa justamente as derivadas parciais ao longo de cada uma das direções. I representa o vetor unitário na direção x, o j representa o vetor unitário na direção y e o k representa o vetor unitário na direção z. Então, quando a gente aplica o nabla em um escalar, como a pressão, a gente chama essa operação de gradiente. Então, isso aqui é o gradiente da pressão. E ele nada mais vai ser do que as derivadas parciais ao longo de cada uma das coordenadas. E a sua principal função é que a gente consegue saber como é que essa propriedade varia no espaço. Então é para isso que a gente sabe, usa o gradiente de pressão. Então a gente já viu agora o que é pressão, o que é o gradiente de pressão e qual que é a implicação disso tudo para o balanço de forças. Então esse é o nosso novo elemento infinitesimal de fluido. Que forças que vão atuar nele num fluido em repouso? Então a gente vai ter o gradiente de pressão. O fluido pode ter repouso, mas ele tem sua energia interna gerando a pressão termodinâmica. E a pressão vai ser aplicada em cada uma dessas superfícies. E quando a gente integrar na superfície, nós temos as forças. Aí a gente vai falar, pô, então se eu pressionar essa superfície, eu gero força e gero movimento. Tá certo isso? Parcialmente, é só meia história. Tá? Não é exatamente a pressão sendo aplicada que gera movimento. O importante aqui é que a gente não teve uma pressão idêntica sendo aplicada do outro lado. Porque se você aplica a mesma pressão dos dois lados, não tem movimento. O que gera o movimento é a diferença de pressão, é o gradiente de pressão que vai resultar no movimento. Então, se esse elemento está parado, porque nós estamos no caso hidrostático, a gente sabe que no eixo X a pressão vai ter que ser igual. Então, não tem gradiente de pressão no eixo X, porque se tiver, ele se mexe. O mesmo vai ser válido no eixo Y. A gente não pode ter variação de pressão no eixo Y. Se isso é verdade no eixo X e no eixo Y, significa que nós não temos gradiente de pressão horizontal.
E na vertical? Na vertical é a mesma história. Se eu tiver um gradiente de pressão, que a pressão é mais intensa embaixo, eu vou empurrar para cima. Se eu tiver uma pressão mais intensa em cima, eu vou empurrar para baixo. Qual que vai ter que ser o balanço de força então para isso aqui ficar parado? Bom, tem uma força que está todo mundo sujeito nesse planeta, que é a gravidade. Não tem como escapar da força-peso. Então, se isso aqui está parado e tem um peso, alguém tem que estar fazendo uma força para cima. Então, quem que pode ser? É um gradiente de pressão vertical. A pressão de baixo vai ter que ser sempre maior que a pressão de cima, para você ter um fluido em equilíbrio hidrostático, um fluido parado. E em que medida que vai ser maior? O suficiente para equilibrar o peso. Então, o balanço hidrostático é o equilíbrio entre o gradiente de pressão vertical e a força-peso. Então, de certa forma, nós estamos aguentando o peso da atmosfera nas nossas costas, tá? Justamente por causa do balanço hidrostático. Então, a pressão atmosférica é por conta do peso atmosférico numericamente, apesar de, no conceito mais amplo, ela ser outra coisa, é a pressão termodinâmica. Agora vamos analisar as forças aplicadas no nosso elemento de fluido. Em vermelho nós temos as forças causadas pela pressão em cada superfície do nosso cubinho infinitesimal. Mas a força resultante disso vai ser a força devido ao gradiente de pressão. Nós já vimos que a força que importa é pela diferença de pressão para gerar o movimento. Então, aqui nas laterais perpendiculares ao eixo X, quem vai ser importante é justamente a diferença de pressão, que é o ΔP ΔX, vezes o quanto que foi percorrido na direção X, que é o dx. Isso tem que ser integrado nessa área, que é dy dz. Só que lembra, a força que importa no gradiente de pressão, ela é contrária da pressão maior para a pressão menor. Então, é contrária ao sentido do gradiente. E isso na direção x. O mesmo vai acontecer na direção y. E na vertical. Além disso, em roxo está representando a força-peso. Aqui faltaram uns versores para indicar a direção. A força-peso vai ser simplesmente a aceleração da gravidade, que é para baixo, vezes a densidade do fluido, vezes o volume. Tudo isso na direção vertical. Então, a força resultante nada mais é do que a soma da força do gradiente de pressão mais a força-peso. Como estamos no caso hidrostático, né, a gente está trabalhando no caso em que a água está parada, a gente sabe que não pode ter uma força resultante. A força resultante é zero. Isso já tem algumas consequências. Tá? Na horizontal, né, no x e no y, nós não podemos ter gradiente de pressão. Não há gradiente de pressão na horizontal. Então, o único balanço de força que vai ter vai ser na vertical, eixo K. E o que nós vamos ter é menos a variação de pressão na vertical. Eu não vou mais colocar aqui os volumes, porque está igual, tá? Isso aqui é dx, dy, dz é o volume. Então, em vez de ficar uma soma de forças, vai ficar uma soma de forças por unidade de volume. E a força-peso por unidade de volume nada mais é do que o G vezes Rho ou ρg, tanto faz a ordem. Okay? Esse é o balanço hidrostático.
é o equilíbrio entre a força do gradiente de pressão na vertical e a força-peso. Então, partindo da equação hidrostática, note que aqui, uma vez que a pressão não depende das coordenadas horizontais x e y, a gente não precisa mais usar a notação de derivada parcial, a gente pode usar a de derivada total, a gente usa o Dzinho. A gente pode colocar essa equação hidrostática na seguinte notação também. E se assumirmos que a densidade é constante, a integral aqui fica super simples. A gente pode integrar dos dois lados entre dois pontos conhecidos, né, duas profundidades conhecidas. Então, se a gente assumir que tem uma profundidade Z2 que está mais acima de uma profundidade Z1, a integral aqui fica simplesmente P2 menos P1 vai ser igual a menos ρg Z2 menos Z1. É usual a gente colocar o ponto 2 na superfície, fica mais prático. E aí, nesse caso, a pressão na superfície nada mais é do que a pressão atmosférica menos a pressão no ponto 1. E isso vai ser igual a, como Z2 é zero, ρg Z1. Note que o P1, o ponto 1, né, que tem a pressão na profundidade 1, pode ser em qualquer lugar abaixo da superfície. Então, na prática, a gente nem precisa mais desse índice 1, né? Pode ser qualquer profundidade Z. Então, a gente tem aqui no final a pressão total vai ser igual a pressão atmosférica menos ρg Z1. Tá? Uma vez que o Z1 está abaixo da superfície, ele sempre é negativo. Então, esse termo é sempre positivo, de forma que a pressão sempre aumenta conforme fica mais profundo. Inclusive é comum, isso aqui é a pressão absoluta, porque é a pressão total mesmo. Mas é comum a gente trabalhar com pressão relativa, que é quando a gente desconta a pressão atmosférica. Então, no caso, a pressão relativa, que normalmente a gente usa P mesmo, tá? Você pode colocar um índice de relativo R aqui, mas vou deixar só P, a gente está comentando aqui que a pressão relativa é menos ρgz. Aqui eu coloquei 1, mas foi sem querer, tá? Não tem esse 1 aqui não. Então, a pressão é sempre positiva, né? Conforme a gente afunda, porque o Z vai estar sempre negativo, abaixo da superfície. E se a gente assumir que essa profundidade Z tem uma espessura H, então a gente sempre teria que o Z é igual a menos H. E isso vai cair na notação comum, que vocês devem ter aprendido no ensino médio, que a pressão é igual a ρgH.